Bom dia, graça e paz a todos, nossos queridos amados e amigos, ouvintes, irmãos que fazem parte sempre dessa corrente de fé, né? Onde nós formamos aqui, na verdade, uma palestra a respeito das grandezas maravilhosas de Deus. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra muito sábia, concernente com o tema sobre graça. A gente começa a olhar para as grandezas de Deus e sabendo que Deus é, no seu caráter, bondoso, como naquele filme, né, gente? Que todos nós acredito que já assistimos, não é? Deus não está morto, que aqueles dois pastores dizem, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O caráter de Deus é bom, é benigno o caráter de Deus. O caráter de Deus é sempre favorável ao amor, que é a sua própria essência. Deus é justiça, mas Deus, ele prefere trabalhar com a misericórdia. Ele prefere usar o amor nos estendendo a graça. E a graça do Senhor nos alcançou de uma certa forma que nós podemos dizer que Deus nos ama de uma forma indescritível, como João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18 ao 21, quando o apóstolo Paulo diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Lá em Adão, por causa de uma ofensa de Adão, por causa de um pecado, todos os outros que veio sem culpa se tornaram culpados. De uma certa forma, parece ser injusto culpar todos por causa de um, mas o remanescente desse pecador, uma vez que o pecado passou a fazer parte, correr nas veias, no sangue desse consanguíneo, que seria o pai, os filhos nasceriam pecadores também. Por herança genética, por herança, não é? De sua própria natureza. E aí Paulo ressalta aqui, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Adão pecou e seus filhos estariam todos fadados a pagar por isso. Seriam todos contaminados e seriam já todos condenados. Porque, como diz, o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E o próprio apóstolo Paulo disse sobre isso. Então, Adão pecaria e todos os seus filhos herdariam também as maldições e a morte passaria a reinar. Assim também por um só ato de justiça, assim Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 18, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, por causa do pecado de Adão todos ficaram condenados. Dessa mesma forma, seria injusto se Deus não nos salvasse por um só ato de justiça. Dessa mesma forma, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. O que justifica a minha vida, o que justifica a sua vida, o que justifica a nossa vivência e abundância e uma vida tranquila com Deus é o ato de justiça oferecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como por nossos pais, Adão e Eva, recebemos a condenação por causa do pecado que passou a fazer parte da natureza humana, nós também fomos corrigidos através da natureza divina, que encarnou-se em Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Paulo descreve de uma forma espetacular, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, por causa de um pecado. Todos ficamos fadados a ser condenados, porque o pecado traz a condenação,
o pecado requer juízo. O pecado é uma dívida contraída, impagável contra Deus. Paulo diz, mas assim também, né? Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um só ato de justiça. O ato de justiça de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o nosso santificador, Jesus é o nosso justificador, Jesus é o nosso salvador, Jesus é o nosso resgatador. Jesus, ele é realmente a ponte, o nosso mediador entre Deus e os homens. Jesus é aquele que nos trouxe vida abundante, vida eterna. Em Cristo somos livres das maldições e das condenações do pecado, porque através de Jesus Cristo nós temos a graça. No versículo 19, Paulo diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Como pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência a obediência de Jesus Cristo, segundo Adão, não é? Muitos serão feitos justos. A saber, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que tomaram Jesus como Salvador de suas almas. Aqueles que creem pela fé que Jesus é o nosso justificador, nosso resgatador. Jesus é aquele que nos tira do mal. Jesus é aquele que nos liberta, nos resgata dos lugares mais profundos, dos poços, das cisternas, dos fossos mais lamacentos, porque ele veio para nos libertar. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele veio para libertar os cativos, os que eram escravos do pecado e que não tínhamos opções alguma, agora temos. No versículo 20 diz, veio porém a lei. Por que a lei veio, gente? A lei, ela veio para que a ofensa abundasse, para que a ofensa fosse ampliada, para que se conhecesse o tamanho do prejuízo causado pelo pecado. A lei, ela serve para ampliar, é como uma lente de aumento, para ampliar o que já era ruim. Então a lei veio dizer para nós, você está perdido, porque você não é bom para observar a lei, você não consegue viver a lei, então você está condenado. Porque se são uma corrente de 10 mandamentos, você tropeçasse em um mandamento, você seria condenado por causa desse um, não adiantaria guardar os 9. Mas por causa da graça de Cristo que veio cumprir toda a justiça de Deus e atender toda a exigência da justificação de Deus, que foi imputada sobre nós, que foi debitada na nossa conta, a santidade e o sacrifício dos benefícios do Calvário, hoje podemos dizer que somos livres, somos salvos, somos libertos do poder do pecado, da maldição que o pecado traz, da morte que foi tragada pela vitória de Cristo. Como diz Paulo, diz, onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Porque como pela desobediência de um só homem, no versículo 19 do capítulo 5 de Romanos diz, muitos foram pecadores, mas da mesma forma, assim, pela obediência de um só justo, muitos são justos. De um só homem, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei e veio ampliar. A lei veio dizer, vocês estão perdidos, precisam de um Salvador, porque a ofensa é contra Deus, o pecado. A lei veio realçar isso, veio dizer, vocês estão precisando mesmo de Salvador, porque a lei não serviu para salvar, só para apontar para alguém que pudesse salvar, né? Mas onde abundou o pecado, aonde o pecado se tornou ampliado, aonde o pecado se tornou algo insustentável, superabundou a graça. Se o homem desenvolveu meios de pecados, e desenvolveu-se consciência de que era um ser inalcançável por causa dos seus delitos, por causa dos seus pecados. A graça veio para superabundar, a graça veio para derramar, a graça veio para trazer pagamento com sobra e com troco.
para que não importa o quanto você estivesse no pecado, não importa quanto mais vil pecador fôssemos, como Paulo diz dos pecadores, eu fui o pior. Mas a graça de Cristo superabundou. A graça de Cristo nos alcançou. A graça de Cristo nos trouxe de volta. Então a lei veio para avultar, a lei veio para ampliar o que já era ruim. Mas a graça veio para mostrar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, da mesma forma, diz Paulo no versículo 21, o pecado reinou enquanto havia o pecado, enquanto o pecado rolava solto, não tinha graça, não havia alguém que houvesse morrido por nós. Ele reinou, o pecado, ele reinou, a morte reinou. A morte, ela deitou e rolou. Mas estragada foi a morte pela vitória de Cristo. Porque para que, assim como o pecado reinou na morte, teve o seu governo através do pecado, trouxe morte, distanciamento, trouxe separação, destituindo o homem de Deus. Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Assim como a morte passou por todos os homens, a graça de Cristo vem reinar para a justiça. A graça de Cristo entrou para que nós, Deus escolheu, poderia agir com justiça e nos condenar. Poderia agir com a justiça e seria justo a nossa condenação por causa da nossa culpa e pecado. Deus preferiu ter misericórdia. Deus usou da sua benevolência, da sua maravilhosa graça e enviou Jesus Cristo, seu Filho, padecendo em nosso lugar, para que apagasse toda a dívida, para que riscasse a cédula que nos era contrária. Tetelestai, está cancelada toda a dívida, está pago toda a dívida, porque assim como o pecado reinou na morte, comandou durante o tempo do pecado, a morte comandou a separação de Deus, porque Isaías 59 diz, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possam ouvir, mas vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, encobre o rosto de Deus para que não vos ouçam. Agora veio Jesus, e que esse véu que separava já não separa mais, porque aonde abundou o pecado, para que assim como pelo pecado, o pecado trouxe a morte, e a morte reinou sobre todos os homens muito tempo, também a graça viesse a reinar, governar. Hoje a graça que governa pela justiça para a vida eterna, para a vida abundante, para uma vida abençoada por Cristo Jesus, nosso Senhor. São palavras agradáveis, agradabilíssimas. São palavras que nos faz vibrar por dentro, dizendo, yes, Ele nos socorreu, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. Não há razão para eu estar triste, não há razão para eu viver cabisbaixo, não há razão para eu viver derrotado, porque o mal, o pecado, a maldade que me separava de Deus, o nosso Pai, já não separa mais, porque hoje nós temos a superabundância da graça, que veio para derramar a bondade, o amor e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. E João descreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de adorar a Deus. Hoje é tempo de agradecer a Deus pelo ontem, pelo hoje, e o amanhã pertence a Deus. De qualquer forma, estamos com os nossos depósitos seguros. Em Cristo os nossos depósitos estão guardados na glória.
E podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. O Cristo, o Filho do Deus vivo, o Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo que veio e se ofereceu uma vez como cordeiro mudo que foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca e morreu em meu e seu lugar, derramando o seu sangue, nos resgatando da morte eterna e condenação eterna por causa da justiça e por causa do pecado que herdamos nossos pais, Adão e Eva. Como por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou por todos os homens, portanto todos pecaram. Mas por outro homem, o pecado sai do mundo, por Jesus. Como João já anunciava, Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Adão colocou o pecado no mundo, e Jesus, segundo Adão, tira o pecado do mundo. Então, o que era empecilho, o que era desculpa para sermos condenados, o que era realmente causa perdida diante da santidade de Deus, para atender às exigências da santidade de Deus, veio Jesus Cristo, que se entregou por mim e por você como alguém que não pecou. Morreu em meu e seu lugar, derramou todo o seu sangue, nos redimiu de toda a culpa, de todo o pecado. Hoje o inimigo, Satanás, não pode mais reinar sobre nossas vidas. O pecado não tem mais poder para reinar sobre mim e sua vida, porque temos a graça de Cristo que nos alcançou. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqueles que creem no seu nome é salvo, é liberto, é perdoado, é realmente transformado de glória em glória, é transformado de fé em fé, um dia depois do outro, confiando. Essa é a bendita esperança, essa é a nossa convicção, esse é o nosso legado. Jesus é o nosso Salvador, o maior tesouro, como uma canção que Deus me deu que diz: lá está o meu tesouro, ao lado de Deus à destra do Pai. Lá está à destra do Pai o meu tesouro. O meu tesouro não está nessa terra, o meu tesouro está na glória. O meu tesouro está sentado à destra do Pai. João escreve em 1 João: quem tem Jesus, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E quem tem vida em Cristo tem vida abundante, vida eterna, vida para sempre. Fique com essas palavras no teu coração e entenda: Deus vela por nós, Deus ama-nos, Deus nos ama, Deus nos ama, isso é um fato. Ele estendeu sua misericórdia sobre todos aqueles que aceitarem Jesus Cristo como o Cordeiro Imaculado que foi morto antes da fundação do mundo. Receba esta palavra no teu coração, tenha paz na tua vida, descansa o teu coração e saiba que não é por obras que houvéssemos feito, porque Deus fez cair sobre ele todos os nossos pecados e transgressões. E Deus nos libertou, Deus nos resgatou quando éramos ainda pecadores. Ele nos amou primeiro e Ele nos resgatou do poder do pecado e da morte. E hoje somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que Deus abençoe e tenham todos um bom sábado em nome de Jesus.